Meus amores, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Meu nome é Antônio Roberto, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos nos propor a falar um pouco sobre leucemias agudas. E de antemão, eu já quero deixar claro que isso vai ser uma conversa muito rápida e objetiva, direta ao ponto, tá? Sem muita enrolação, sem muito mimimi, ok? Então, a gente pode começar a nossa aula. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. E eu tenho certeza que você está aqui 10 horas da manhã de um sábado. Meu irmão, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Recife está sol, tá? Se você está aqui é porque você quer alguma coisa, você tem um compromisso com a tua profissão, com o teu desenvolvimento. Então, vamos comigo que eu vou tentar lhe ajudar da melhor maneira possível. Já deixo claro outra coisa. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat que João vai me passar e aí a gente vai interagindo ao longo dessa nossa conversa, tá bom? João, pode colocar o slide, por favor. Então, pessoal, indo direto ao ponto, o nosso tema de hoje é leucemias agudas, do diagnóstico ao prognóstico. E aí eu já quero fazer uma provocação com vocês. Minha gente, diagnosticar leucemia é fácil. Se vocês me derem tempo e condições, eu consigo ensinar qualquer um a fechar o diagnóstico de uma leucemia. Sabe o que é complicado? Tratar esse paciente. Saber se esse paciente vai ter uma resposta satisfatória ou não ao protocolo de tratamento escolhido. E é justamente por isso que eu escolhi esse tema, do diagnóstico ao prognóstico, porque você, na verdade, o laboratório precisa informar o clínico se esse paciente tem marcadores de bom prognóstico ou não. Se ele tiver marcadores de bom prognóstico, a conduta terapêutica vai ser uma, se tiver de mau prognóstico, vai ser outra completamente diferente. Tá certo? E aí eu queria começar a nossa conversa já com a apresentação de um caso clínico. Nós temos a história de um paciente do sexo feminino com 18 anos de idade, residente no interior de Pernambuco, lá no sertão pernambucano. Ela foi encaminhada no dia 18 de setembro de 2011 para a capital após apresentar uma acentuada leucocitose no hemograma. Ao ser atendida no centro de referência na capital, em Recife, ela informou ao clínico que teve algumas infecções recorrentes, passou por episódios de febre, dispneia e confusão mental. O hemograma da paciente apresentou os seguintes resultados: uma anemia do tipo normocítica, normocrômica e uma anisocitose. Mas o que chama atenção aqui não é nem a anemia, tá? É a leucocitose associada à plaquetopenia. E falando estritamente em diagnóstico, todo paciente com leucemia aguda, seja mieloide ou linfóide, muito provavelmente vai apresentar anemia e plaquetopenia. É um achado frequente. Leucocitose é o achado mais comum. É o achado mais comum. Mas cuidado, isso não deve ser utilizado como referência, porque 1/3 dos pacientes podem apresentar leucócitos normais ou contagem de leucócito mesmo diminuída. Uma frequência, uma constante na contagem diferencial desses leucócitos é a neutropenia. Mas vamos amarrar todos esses pontos à medida que a gente vai conversando aqui. Percebam que essa paciente ela tem uma anemia e uma plaquetopenia. Por conta dessa plaquetopenia, ela apresentou sangramentos espontâneos, manchas roxas nas pernas e sangramentos de mucosa, principalmente na gengiva. Tá? A lâmina dessa paciente apresenta a seguinte apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Opa. Bom, a lâmina dessa paciente apresentou essa seguinte apresentação aqui. Vários blastos no sangue periférico. A presença da plaquetopenia é evidente nessa situação aqui. Percebam que essas células são células grandes, células com nucleolo evidente, a maioria delas com cromatina reticular, cromatina bem homogênea, nucleolos bem evidentes. Percebam que algumas dessas células apresentam uma alta relação núcleo-citoplasma e uma estrutura no seu citoplasma. Essa estrutura desse citoplasma aqui ela pode ser reconhecida como bastonete de Auer. Certo? Vamos para frente. A contagem diferencial dessa paciente foi 83% de blastos, 2% de mielócitos, 2% de metamielócitos, 1 bastão, 9 linfócitos e 3 monócitos. Não foi observado neutrófilo segmentado no sangue periférico dessa paciente. Além disso, foi relatado pelo analista a presença daquela estrutura que nós mostramos para vocês, que é o bastonete de Auer.
Esse bastonete de Auer é um achado patognomônico de leucemia mieloide aguda. Já já a gente fala sobre eles. Além da contagem diferencial e além da presença de blastos no sangue periférico com bastonetes de Auer, essa paciente apresentou testes citoquímicos positivo para mieloperoxidase e negativo para esterase, um painel imunofenotípico mostrando marcadores, positividade para marcadores de imaturidade celular, CD34, CD117 e HLA-DR positivo, 33 e 13 positivo, ou seja, marcadores mieloides. Concomitante a isso, também foi apresentado marcadores negativos da linhagem linfóide, tanto T quanto B, ok? Perfeito. Associado a todos esses achados, nós ainda temos o resultado da citogenética e da biologia molecular dessa paciente. Essa paciente apresentou como achado citogenético cariótipo normal e marcadores moleculares, mutação do FLT3 e TD positiva, ou seja, FLT3 e TD mutado, e NPM1 não mutado. Meu Deus, o que tudo isso quer dizer? Bom, todos esses achados em conjunto, todos esses achados observados no diagnóstico dessa paciente, vai nos levar a... Isso aqui já está feito o diagnóstico, eu já tenho a minha hipótese diagnóstica, tá? É uma leucemia aguda, porque eu tenho mais do que 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea. Esse é o critério preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Além disso, é uma leucemia mieloide aguda, porque a citoquímica foi positiva para a mieloperoxidase, marcadores imunofenotípicos foram positivos para esse tipo de linhagem, e eu ainda determinei alguns achados citogenéticos e moleculares. Tudo isso nos leva a duas grandes perguntas. Como tratar esse paciente? E mais importante do que isso, esse paciente vai sobreviver? Ah, mas aí não me interessa porque eu não sou clínico, eu não lido direto com o paciente, eu só preciso estabelecer o diagnóstico. Vamos treinar um pouco de empatia aqui, pessoal. Imagina se esse resultado aqui fosse de um parente teu, fosse do teu irmão, da tua irmã, da tua mãe, do teu pai, fosse de um filho seu. Como é que você ia reagir? É claro que você ia querer saber se esse paciente vai sobreviver a essa doença, porque é uma doença traiçoeira, é uma doença cuja taxa de mortalidade é altíssima e o índice de sucesso no tratamento, infelizmente, ainda é muito baixo. Essas perguntas são frequentemente feitas. Como tratar esse paciente? Quais são as opções de tratamento que eu tenho? E mais importante do que isso, se tratar esse paciente, ele vai sobreviver? Bom, eu aqui apresento para vocês uma distribuição estimada da sobrevida de pacientes com leucemia mieloide aguda. Esses pacientes foram diagnosticados e tratados nos Estados Unidos. Então, aqui a gente já começa a observar o primeiro viés, que é país de primeiro mundo. Tá? Países cujas condições para tratamento, diagnóstico e tratamento de pacientes com leucemias agudas são infinitamente maiores do que as nossas. Nesse caso aqui, vocês vão perceber três curvas de sobrevida distintas. Uma curva referente aos pacientes que têm prognóstico favorável, uma curva referente aos pacientes que apresentam prognóstico intermediário e pacientes que apresentam prognóstico desfavorável. Se nós estabelecermos um ponto de corte em 5 anos após o diagnóstico, nós podemos perceber que a turma de prognóstico favorável tem uma sobrevida média estimada de aproximadamente 60%, enquanto que a turma com prognóstico desfavorável não ultrapassa os 20%, e nós estamos falando de países desenvolvidos. Essa taxa de sobrevida aqui no Brasil, infelizmente, é inferior. Nós temos ainda, como o próprio nome diz, o prognóstico de pacientes do risco intermediário, que, como o próprio nome está falando, tem um risco intermediário, nem é favorável, nem é desfavorável. E é justamente essa galera, esses pacientes, a escolha do protocolo terapêutico é mais complicada, pela própria característica biológica da doença. Vamos destrinchar isso daqui ao longo dessa nossa conversa, tá? E de antemão, eu já adianto para vocês que só existem duas opções para tratamento de um paciente com leucemia aguda. No caso, leucemia mieloide aguda, porque a gente vai se restringir a esse subtipo, ok? Esses tratamentos são quimioterapia e transplante de medula óssea. Pasmem, os protocolos quimioterápicos para tratamento de pacientes com LMA
são os mesmos ainda desde a década de 60. Esses protocolos têm como base a utilização de duas drogas, um antracíclico e um quimioterápico, um indutor de apoptose celular, que é a citarabina. Então, esse protocolo ele é conhecido popularmente como protocolo 3+7, porque eu vou utilizar citarabina por 7 dias após o diagnóstico do paciente, em combinação nos 3 primeiros dias com antraciclina, que no caso do Brasil é utilizado a dalmorubicina. Estados Unidos e Europa utiliza a idarubicina. Ah, por que utiliza a dalmorubicina? Por causa do dinheiro, só por conta disso. Esse protocolo é um protocolo 3+7 e pacientes que são tratados com esse protocolo apresentam esse resultado de sobrevida. Tem pacientes que respondem bem, relativamente bem ao tratamento, tem pacientes que respondem relativamente mal ao tratamento. Por quê? Como é que eu diferencio isso? Como é que eu aloco um paciente no grupo de prognóstico favorável e no grupo de prognóstico desfavorável? É sobre isso que vai ser a nossa conversa hoje. Alternativamente, nós podemos utilizar o transplante de medula óssea como medida terapêutica, mas o transplante de medula óssea apresenta algumas particularidades, alguns probleminhas que dificultam o estabelecimento desse tipo de terapia para toda doença hematológica. Meus amores, não se enganem, não se enganem. Toda doença hematológica, desde a anemia falciforme até a leucemias agudas, o transplante de medula óssea é o único tratamento curativo. Mas, para se realizar esse procedimento, pelo menos aqui no nosso ambiente, com a nossa infraestrutura e com o nosso know-how de conhecimento sobre transplante de medula óssea, complica um pouquinho. Por quê? Para fazer esse tipo de procedimento, eu preciso de um centro de excelência para fazer o transplante de medula óssea dos pacientes. Aqui no Brasil, nós temos um centro de excelência que, na verdade, é Centro de Excelência para a América Latina, que se localiza em Curitiba, Paraná. Tá? Ele foi coordenado pelo professor Ricardo Pasquini. Hoje, honestamente, eu não sei sobre quem está a coordenação, se continua pelo próprio professor Ricardo Pasquini. Mas esse centro de excelência existe aqui no Brasil, mas ele não é difundido por todo o território continental que o Brasil apresenta. Então, você imagina, se você mora em Curitiba, ok, você tem acesso a esse procedimento. Mas se você mora em Manaus, se você mora em Cuiabá, se você mora em Petrolina, no interior de Pernambuco, cuidado. Tá? Então, esse é o primeiro fator limitante. O segundo fator limitante, é claro, eu tenho que ter um doador compatível. E aí a gente entra em um viés genético característico da nossa população. O povo brasileiro, ele é uma mistura de índio, negro e branco. Essa mistura genética, essa heterogeneidade faz com que nossa população seja miscigenada por natureza. E isso dificulta você achar um doador 100% compatível. Via de regra, a probabilidade maior de você achar um doador compatível para a sua medula óssea é dentro da sua família, mais especificamente entre irmãos. Se você tem um irmão, você pode fazer um teste de compatibilidade histológica e saber se a medula óssea é compatível com a sua. Se for, ele será um provável doador. Muitas famílias decidem ter o segundo filho na tentativa de que esse segundo filho seja um doador compatível para o primeiro que está acometido com essa doença. Isso não é incomum de acontecer. Então, pela dificuldade de se achar um doador compatível, e dependendo do centro, essa compatibilidade tem que ser de 100%. Caso contrário, o centro de tratamento prefere não proceder com esse protocolo. Tá? Outro fator limitante, custo. É um procedimento caro. É um procedimento que eu preciso, além de infraestrutura, eu preciso de ter um leito especializado, eu preciso de ter um corpo técnico muito bem treinado, que envolve médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, toda uma equipe especializada e treinada para esse tipo de procedimento. Além disso, além de todas essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, tá? Ainda existe a possibilidade de eu conseguir um doador, ter acesso a um centro de referência, tenho dinheiro, paciência, eu vou fazer esse procedimento, vou arcar com os custos. Ah, o SUS paga? Paga, mas tem algumas limitações, principalmente de espaço. Mas excluindo todas essas dificuldades, ainda tem a probabilidade da medula óssea ser transplantada no paciente e não ocorrer a pega.
simplesmente não funcionou. E ainda tem a possibilidade do paciente desenvolver uma doença do enxerto contra o hospedeiro. Essa doença do enxerto contra o hospedeiro nada mais é do que uma reação do organismo frente a... ele reage contra essa medula óssea que foi transplantada nele. E isso pode acontecer em qualquer fase após o transplante. Por conta de todos esses fatores limitantes, e aqui eu estou citando os principais, é que o corpo clínico prefere optar pela quimioterapia ao invés do transplante. É claro, isso depende do centro médico ao qual você foi diagnosticado e está sendo tratado. Ok? Na nossa realidade aqui em Pernambuco, existe uma propensão muito alta para submeter os pacientes a protocolos de quimioterapia. O grande problema de protocolos de quimioterapia é esse tipo de resultado aqui. É um resultado que você vai encontrar pacientes que respondem bem, que respondem muito mal, e uma galera que vai ficar no meio termo. E aí a gente vai entender agora por que isso acontece, como o laboratório participa de forma ativa e essencial para estabelecer esse tipo de prognóstico para o paciente, auxiliar o médico na escolha do protocolo terapêutico, e mais importante do que isso, poder salvar uma vida. Porque a leucemia aguda é uma doença grave, é uma doença insidiosa, é uma doença agressiva, que se não for diagnosticada e tratada no menor intervalo de tempo possível, invariavelmente esse paciente vai evoluir para o óbito. Vamos lá? Antes de falar um pouquinho de leucemia aguda, nós precisamos relembrar alguns conceitos sobre a hematopoese normal. Essa hematopoese ela acontece em indivíduos adultos, no interior dos ossos, ou seja, na medula óssea, e nada mais é do que o processo natural e normal de formação do sangue. Por um processo hierárquico de maturação e divisão celular, aquela célula-tronco hematopoética consegue dar origem ao tecido sanguíneo com células com vários tipos celulares, tanto do ponto de vista morfológico quanto do ponto de vista funcional. Esse slide eu gosto de mostrar para vocês porque exemplifica exatamente isso que eu falei. Essa célula-tronco ela tem a capacidade de se autorrenovar e a de dar origem a progenitores mieloides e a progenitores linfóides. Esses progenitores vão responder de forma diferencial, vão responder de forma específica a diferentes fatores de crescimento, a diferentes citocinas. E nesse processo de diferentes citocinas estimular progenitores hematopoéticos, esses progenitores vão dar origem a hemácias, plaquetas, granulócitos, monócitos e linfócitos. Então percebam que um único tipo celular, essa célula-tronco, além de apresentar essa característica de autorrenovação, porque ela pratica um tipo de divisão celular que é conhecido como divisão celular assimétrica, ela também apresenta uma alta plasticidade, ou seja, um tipo celular específico dá origem a vários tipos celulares diferentes do ponto de vista morfológico e do ponto de vista funcional. Lembrando ainda um pouquinho da nossa graduação, nós conseguimos recordar que a sequência maturativa da linhagem mieloide obedece esses passos, ou seja, eu tenho progenitores hematopoéticos que vão gradativamente amadurecendo, mudando a sua morfologia e se tornando células maduras funcionalmente ativas. Na medula óssea de um indivíduo sadio, é possível encontrar até 5% de células progenitoras na medula óssea. E quando eu falo células progenitoras, eu estou me referindo ao mieloblasto e ao promielócito. Eu estou falando especificamente da linhagem mieloide, tá? E é importante notar que no sangue periférico é literalmente ausente a presença dessas células. Não se deve encontrar progenitores hematopoéticos no sangue periférico. Caso isso ocorra, estamos diante de uma patologia. Ok? Então, a sequência maturativa da linhagem mieloide obedece essa ordem e na medula óssea de um indivíduo sadio, ou seja, em vocês, é possível encontrar até 5% de células progenitoras ou blastos. Diante disso, nós podemos definir a leucemia mieloide aguda como um grupo heterogêneo de doenças. Essa heterogeneidade tem origem a partir de um clone hematopoético e esse clone perde a sua capacidade de proliferação e de diferenciação celular. Além disso, esse clone ele deixa de ser responsível a alguns estímulos naturais de morte celular, de apoptose. Consequentemente, se eu tenho uma célula indiferenciada que não morre e que tem uma vantagem proliferativa frente ao progenitor hematopoético normal,
esses progenitores leucêmicos, em algum momento, vão ganhar a corrida e vão ocupar todo o espaço intraósseo, toda a medula óssea, e vão gradativamente substituindo o tecido hematopoético normal por um tecido hematopoético leucêmico. Ok? Beleza. Chega um momento que essas células imaturas que ocuparam a medula óssea explodem, migram para o sangue periférico e, a partir do sangue periférico, podem infiltrar órgãos e tecidos, dependendo do subtipo de leucemia aguda. Via de regra, toda leucemia, mieloide, linfóide, aguda e crônica, tem um compartimento genético envolvido. A causa é uma alteração genética. Qual é a causa? Não sei. O que levou a essa causa? Também não sei. Só se sabe que existe um comprometimento genético e, por conta desse comprometimento genético, esses progenitores perdem a capacidade de diferenciação e a de responder a estímulos naturais de proliferação e morte celular. Alteração genética ocorre. Existe alguma recorrência delas? Existe. E essas alterações recorrentes podem ser utilizadas para determinar o prognóstico do paciente. Algumas delas são translocações, inversões e deleções, tá? Então, isso acontece em uma fatia da população de pacientes com leucemia mieloide aguda. Contudo, 40% a 50% dos pacientes com LMA não apresentam alterações estruturais no seu cariótipo, ou seja, apresentam uma citogenética normal. Nesses pacientes, eu sou obrigado a pesquisar mutações pontuais em genes específicos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles em alguns slides. Do ponto de vista clínico, os aspectos clínicos de um paciente com LMA estão diretamente associados com a infiltração da medula óssea pelo tecido leucêmico. Ora, se eu tenho a substituição do tecido hematopoético normal por um tecido hematopoético leucêmico, consequentemente, aqueles progenitores que iriam produzir hemácias deixam de existir, porque eles foram substituídos. Aqueles progenitores que iriam produzir neutrófilos maduros deixam de existir, porque agora eu só tenho progenitores que não se diferenciam. Aqueles progenitores que iriam dar origem ao megacariócito e, consequentemente, as plaquetas deixam de existir, porque todo o tecido hematopoético normal foi ou está sendo gradativamente substituído por um tecido leucêmico. Consequentemente, é muito comum que um paciente com leucemia aguda, seja mieloide ou linfóide, apresente anemia, infecções recorrentes, porque eu não vou ter neutrófilo no sangue periférico, e plaquetopenia. Consequentemente, esses pacientes podem apresentar palidez, astenia, dispneia, fraqueza muscular, infecções recorrentes, manifestações hemorrágicas, principalmente equimoses e petequias. Então, isso é muito comum e é obrigado o clínico a associar esses achados físicos com os achados do hemograma para se fechar o diagnóstico. E é nesse ponto que o laboratório entra. Que você, que já tem experiência com hematologia, que você, que já sabe identificar uma célula imatura no sangue periférico de um paciente, precisa avisar ao clínico no menor tempo possível. Clínico, foram visualizados alguns blastos no sangue periférico desse paciente. Sugiro a avaliação do hematologista. Se você já estiver em contato direto com o hematologista, ele já vai saber o que fazer. Ok? Do ponto de vista epidemiológico, é uma doença frequente no adulto, tá? 90% das leucemias mieloides agudas acontecem em indivíduos adultos, e quando eu digo adulto, eu digo um indivíduo que tem de 18 a 70 anos de idade, mas também pode acontecer em crianças, tá? É menos frequente, mas acontece. A leucemia aguda mais frequente na criança é a leucemia linfóide. Como a gente está falando de mieloide, é uma leucemia do adulto, tá? Percebam que a incidência dela é praticamente constante nas primeiras décadas de vida. E essa incidência, ela muda significativamente ali por volta da quinta, sexta semana de vida e ocorre uma explosão de novos casos. Como é uma doença genética, eu preciso ter algumas alterações cumulativas nas minhas células para que eu tenha o desenvolvimento de um fenótipo leucêmico. A história clínica, como foi dito, ela é importantíssima para se fechar o diagnóstico e não se engane. O exame laboratorial mais utilizado, na verdade, mais útil para se fechar um diagnóstico, para se suspeitar de um diagnóstico de leucemia aguda, é o hemograma.
Testes bioquímicos de hemostasia podem ser utilizados? Podem, mas eles não vão fechar nenhum diagnóstico. Tá? No caso da bioquímica, marcadores metabólicos como aumento do ácido úrico e aumento do LDH são frequentemente observados porque existe uma lise aumentada, uma destruição celular aumentada dessas células na circulação. E, dependendo do tipo de leucemia, se for uma leucemia mieloide aguda, de um subtipo específico, eu posso ter uma diminuição de fibrinogênio, consequentemente piorando eventos hemorrágicos nesses pacientes. Mas não se enganem, o único exame laboratorial que vai acender a suspeita de uma leucemia aguda é o hemograma. Normalmente, esse hemograma se caracteriza por uma anemia do tipo normocítica normocrômica, plaquetopenia e leucocitose. A leucocitose é o achado mais comum, mas isso não quer dizer que é uma regra, que é um protocolo. Tá? Existem pacientes que podem cursar com leucopenia ou mesmo leucócitos normais no sangue periférico. A única constante nesses achados é a neutropenia. E se essa neutropenia for inferior a 500 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue, já acende um alerta vermelho para o clínico. Ok? Muito bom. Durante a contagem diferencial, eu preciso evidenciar até 20% de blastos ou mais, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea. Como nós estamos diante de um público que é majoritariamente trabalha com laboratório clínico, com laboratório de rotina, o sangue periférico é a amostra mais utilizada. Então, se no sangue periférico do paciente eu encontrar 20% ou mais de blastos circulando, eu já tenho critérios para fechar um diagnóstico de acordo com a Organização Mundial de Saúde para fechar um diagnóstico de leucemia aguda. Me resta agora responder se é uma leucemia mieloide ou é uma leucemia linfóide. Para isso, antes de fechar esse subtipo celular, qual é se é mieloide ou se é linfóide, eu preciso confirmar os achados do hemograma na medula óssea. Ok? Porque a doença está na medula óssea, ela não está no sangue periférico. E eu preciso estudar o tecido de origem. Por conta disso, é obrigatório o aspirado de medula óssea. Nesse aspirado, eu vou realizar uma análise morfológica das células, utilizando coloração panótica convencional, e realizar testes citoquímicos. Nesses testes citoquímicos, eu vou poder responder se é uma leucemia mieloide aguda, caso seja positivo para esses achados. Então, utilizando critérios da Organização Mundial de Saúde, eu posso fechar o diagnóstico. Então, eu vou confirmar que a contagem de blastos está superior a 20%, determinar a linhagem e posso também determinar outros achados, principalmente se existe um grau de imaturidade acentuado nessas células. Muito bom. Quando se pulsionam a medula óssea de um indivíduo sadio, é isso que a gente observa. Nós podemos observar uma heterogeneidade celular. Nós temos aqui no mesmo campo células maduras, neutrófilos segmentados, e células imaturas, blastos. No meio do caminho, nós temos seus progenitores. Além dos blastos, nós temos um metamielócito, temos células de origem monocítica, temos células um pouco mais maduras, que vão gradativamente amadurecendo e formando o sangue periférico. Essa é a hematopoese normal. Quando eu estou diante de um paciente com leucemia aguda, eu tenho uma coisa única, porque é uma doença clonal. E se essa doença clonal, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico, for evidenciada, eu já fecho o diagnóstico de uma leucemia aguda. Resta agora diferenciar se essa leucemia é de origem mieloide e de origem linfóide. Pelo amor de Deus, minha gente, não fiquem restritos ao hemograma para fechar a linhagem. A morfologia é muito útil para isso, mas ela não é suficiente. Alguns achados morfológicos, como, por exemplo, o bastonete de Auer, pode me dar um forte indicativo de que eu estou diante de uma leucemia mieloide aguda. Mas nem sempre isso é possível, e por conta disso eu preciso utilizar ferramentas como a citoquímica e a imunofenotipagem para determinar a linhagem dessas células. Achados morfológicos que podem ser utilizados em benefício do laboratório, como eu citei para vocês, é o bastonete de Auer, que é essa estrutura que se localiza exclusivamente em blastos de origem mieloide. Tá? Esse bastonete de Auer pode se apresentar de várias formas possíveis, inclusive em vários
em feixes no citoplasma da célula. Essa célula aqui é conhecida como células de Fagôt, que é exclusiva de um subtipo específico de leucemia mieloide aguda. Enfim, por conta do tempo, a gente não vai poder expandir nossos conhecimentos nesse aspecto, tá? Mas esse bastonete de Auer, ele pode ser utilizado e é utilizado para determinar a linhagem. Ou seja, presença de bastonete de Auer só será visualizado em pacientes com leucemia mieloide aguda. Beleza. Testes citoquímicos. Nós podemos fazer colorações específicas e evidenciar a presença ou não de enzimas exclusivas da linhagem mieloide. São elas a mieloperoxidase, o Sudan Black B e a esterase. Sudan Black B e mieloperoxidase são marcadores da linhagem granulocítica, enquanto que a esterase é uma enzima presente em progenitores monocíticos ou nos monócitos maduros. Se essa citoquímica for positiva para um desses marcadores, eu consigo determinar a linhagem e afirmar para o clínico que eu estou diante de uma leucemia mieloide aguda. O clínico, com essa informação, vai proceder com o protocolo de tratamento, quimioterapia ou transplante, que a gente já viu no início da aula, mas vamos retomar daqui a pouquinho, tá bom? De acordo com achados morfológicos e citoquímicos, um grupo denominado franco-américo-britânico classificou as leucemias, em 8 subtipos diferentes, levando em consideração os achados morfológicos e citoquímicos. Beleza. Qual é a grande limitação dessa classificação aqui? É porque eu tenho um trabalho horroroso para classificar essas leucemias, para no final das contas tratá-las da mesma forma. Então, para que eu separei? Se todo mundo vai ser jogado numa sacola igual. Não faz sentido separar. Com o advento de técnicas mais sofisticadas, por exemplo, com a imunofenotipagem, eu consigo determinar qual é a linhagem dessas leucemias e, mais do que isso, saber se essas leucemias são leucemias muito imaturas, são leucemias que podem apresentar algum marcador que vai me auxiliar a colocar uma droga específica em protocolos de quimioterapia. Então, isso pode ser útil, tá? Se nós combinarmos a imunofenotipagem com os achados morfológicos, nós podemos desenhar uma tabela parecida com essa, e nessa tabela a gente consegue mostrar para vocês que alguns achados morfológicos, de M0 até M7, incluindo LLA, apresentam marcadores fenotipos específicos, como, por exemplo, marcadores mieloides. Posso encontrar também marcadores de imaturidade celular, tanto para leucemia mieloide quanto para leucemia linfóide aguda. E também posso encontrar marcadores específicos de linhagem, como especificamente o CD41 e o CD61. Meus amores, se vocês estão gostando desse tipo de informação, se vocês estão gostando desse tipo de conversa, coloca aqui no chat. #gostei, tá? Isso vai nos instigar, vai nos incentivar a dar continuidade a esse trabalho. Além disso, eu estou provando para vocês que esse tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento pode ser passado para você de forma didática, clara e objetiva. E é por conta disso que esse tipo de conhecimento ele foi organizado em módulos e está sendo disponibilizado para vocês no segundo curso de interpretação do hemograma. Esse curso ele tem inscrições até o dia 1 de outubro. Faltam, salvo engano, 7 dias, ou menos. Tá? Após esse período, as inscrições estarão encerradas, não tem mais como fazer, e como nós não sabemos quando será lançada a próxima turma, eu acredito que vocês não terão mais oportunidade. Assuntos iguais a esse serão disponibilizados nesse curso. Tá? É claro que, como o curso é um curso de interpretação do hemograma, atrelado a esse tipo de conhecimento, a gente vai disponibilizar também a apresentação e discussão de 101 casos clínicos. Então, é muita coisa, é muito material que ele foi organizado com muito carinho e muito zelo para disponibilizar para você, de uma forma didática, um conhecimento a mais em hematologia. Se você já sabe hematologia, já trabalha com hematologia, já tem um conhecimento, serve como revisão, serve como um aperfeiçoamento. Se você ainda não cursou a disciplina ou não teve o benefício de ter professores qualificados para lhe ensinar, é uma ótima oportunidade para você sair na frente do teu coleguinha. Não perca essa oportunidade. Algumas desculpas não podem ser utilizadas. Serão 8 semanas de curso, tá?
com encontros segundas e quartas-feiras, das 7 às 9 da noite. Ah, mas eu dou plantão, eu não estou em casa nesse... Não se preocupe, as aulas ficarão gravadas. Vocês poderão assistir essas aulas quantas vezes quiserem, poderão revisar esse material quantas vezes quiserem. Além disso, além das aulas gravadas, vocês vão receber no e-mail de vocês uma tarefinha, um deverzinho de casa. São mais de 350 descrições de campo ou células no campo, para você responder para a gente e nos enviar por e-mail, para a gente poder acompanhar a tua evolução. Serão aulas ao vivo, como está sendo agora, tá? Eu vou pegar literalmente na mão de vocês e vou ensinar, vou colocar na cabecinha de vocês o conhecimento necessário para que vocês saibam hematologia, para que vocês tenham confiança na liberação dos laudos. Eita, eu não posso porque é caro. Meu irmão, R$ 450 todo esse investimento. Nós vamos falar sobre a biologia da hematopoese, vamos falar sobre a função e a dinâmica dos leucócitos, vamos falar sobre os estudos fisiopatológicos e moleculares das leucemias. Isso daqui é só um exemplo, é só a pontinha do iceberg. Vamos estudar as anemias, vamos estudar e classificar as anemias. Tudo isso por R$ 450. Esse valor ele pode ser pago no cartão de crédito, PicPay, boleto, sinal de fumaça, do jeito que você quiser, tá? É um valor que pode ser dividido também no cartão. Então, disponibilidade de tempo não é desculpa para você não fazer esse curso. Valor também não é desculpa, porque, na moral, velho, 450 conto é mais barato do que muito cursinho que vocês fazem por aí. E eu estou provando para vocês que nós temos conhecimento, didática, e mais importante do que isso, amor no que a gente faz. Aproveita, o link de inscrição vai estar no chat, eu acredito que João vai colocar para vocês, ou no link da bio do nosso Instagram, tá bom? Não perca essa oportunidade até o dia 1 de outubro. Após isso, as inscrições serão encerradas e não teremos mais acesso a esse tipo de curso, ok? Voltando para a nossa aula. Estabelecemos critérios para fechar o diagnóstico do paciente com leucemia aguda. Como eu falei para vocês no início da aula, é fácil. Fazer diagnóstico de leucemia aguda é fácil. Determinar a linhagem é fácil. Se você me der as ferramentas adequadas, eu consigo fazer isso. Sabe o que é difícil? Tratar um paciente com leucemia aguda. Novamente, vamos treinar um pouco de empatia. Imagina um parente teu com essa patologia. Como é que tu vai responder para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho? Ó, tu tem uma doença grave, tu tem uma doença que pode lhe matar, e a gente precisa fazer o nosso melhor. Como é que se faz esse melhor? Bom, uma ferramenta é determinar, é responder a seguinte pergunta: esse paciente vai sobreviver? Quais são as chances dele sobreviver? Mas qual é o protocolo de tratamento que vai ser utilizado? Essas perguntas podem ser respondidas com esse teste aqui. A citogenética é a única ferramenta prognóstica independente de pacientes com leucemia aguda. Determinados achados citogenéticos ao diagnóstico podem responder a pergunta: que protocolo devo utilizar para esse paciente? E mais do que isso, se o protocolo escolhido foi iniciado, esse paciente vai responder bem? Se sim, massa. Se não, olha, não vai responder bem. Não adianta tratar com esse protocolo, porque ele não vai responder. E aí eu preciso pensar em outras alternativas. Qual é a segunda alternativa? Transplante de medula óssea. Então, hoje, essa é a realidade daqueles profissionais que diagnosticam e tratam pacientes com leucemia mieloide aguda. Do ponto de vista citogenético, existem mais de 300 alterações estruturais descritas na literatura e algumas delas são recorrentes. Essas translocações recorrentes, elas podem ser utilizadas em benefício do paciente. Tá? Detalhes sobre fisiopatologia e sobre achados moleculares dessas translocações que estão em destaques aqui, a gente fala no nosso curso. Tá? Aqui nós não temos tempo para isso, vocês vão me perdoar. Outra ferramenta muito utilizada é a biologia molecular. Essa biologia molecular, ela é coletada no sangue com EDTA, e isso ele tem que ser obedecido, porque caso contrário não vai funcionar o teste. Tá? É utilizado um termociclador, que é um aparelho que vai variar a temperatura, e por conta disso eu consigo amplificar regiões específicas do DNA, e por meio de uma eletroforese em gel de agarose eu consigo evidenciar marcadores que vão predizer o prognóstico do paciente. Então, se o paciente apresentar um determinado marcador, pode ser bom, pode ser um bom indicativo. Quais são esses marcadores? Esses três aqui. Pacientes com translocação 15-17 ou rearranjo gênico PML raro.
Pacientes com translocação 821 ou rearranjo gênico AML1-ETO. Pacientes com inversão do 16 ou rearranjo gênico CBF-beta-miosina 11. Pacientes com leucemia mieloide aguda que apresentam esse tipo de alteração ao diagnóstico, eles são considerados pacientes de bom prognóstico. São considerados pacientes bons respondedores à quimioterapia, ou seja, entre quimioterapia e transplante de medula, o clínico prefere escolher a quimioterapia porque esse paciente vai ser um bom respondedor para esse protocolo terapêutico. Lembra que eu falei para vocês da classificação FAB? E essa classificação FAB, embora tenha sido uma iniciativa maravilhosa e útil do grupo franco-américo-britânico, ela não conseguia agregar valores clínicos, ela não conseguia agregar valores prognósticos. Nesse contexto aqui, é literalmente, separa todo mundo e depois junta tudo para tratar igual. Não faz sentido separar. Por conta disso, a Organização Mundial de Saúde, em 2001, decidiu agregar à classificação FAB outras características inerentes ao blasto leucêmico. Por exemplo, alterações moleculares e citogenéticas. A partir daí, eu reclassifico as minhas leucemias como leucemias com alterações genéticas recorrentes. Essa reclassificação, com isso daqui, eu consigo responder para o clínico. O clínico, o paciente vai ser beneficiado do protocolo quimioterapia ou do protocolo transplante de medula óssea, ok? É claro que a morfologia ainda é utilizada para alguns critérios, mas a resposta clínica terapêutica vai depender dessas alterações genéticas. E como a gente sabe que leucemia mieloide aguda é uma doença genética, a gente vai por esse caminho. Essas alterações normalmente acometem mutações em genes que estão associados com a proliferação celular, sobrevida celular ou mesmo parada de diferenciação e resistência à apoptose. A combinação dessas mutações, tanto mutações de classe 1 quanto de classe 2, culminam na formação, na transformação leucêmica dos progenitores hematopoéticos. Lembra que eu falei para vocês? 45% a 55% das leucemias não apresentam alterações estruturais. Nesses pacientes, que correspondem no mínimo a metade, eu preciso pesquisar mutações em genes específicos. E para tornar a nossa conversa mais didática e rápida, afinal de contas nós estamos no sábado de manhã, estudando, eu decidi resumir essas informações aqui para vocês em apenas 3 genes. Esses genes, mutação no gene NPM1, mutação no gene CEBP-alfa, e mutações no gene FLT3, particularmente aquela mutação do tipo FLT3 e TD, apresentam, respectivamente, bons prognósticos e mau prognóstico. Se eu conseguir juntar todas essas informações que eu acabei de passar para vocês, de achados recorrentes ao diagnóstico, de achados estruturais, com essas mutações, eu consigo estabelecer esse critério de classificação de acordo com o prognóstico. Temos aqui pacientes de prognóstico favorável, pacientes de prognóstico desfavorável ou adverso, e a galera que fica no meio, que ninguém sabe como vai responder. Se tratar com quimioterapia pode ser bom, mas também pode ser mal. Se tratar com transplante de medula pode ser bom, mas também pode ser mal. E é por isso que eles ficam alocados no grupo de prognóstico intermediário. Percebam que essas alterações citogenéticas e moleculares são essas alterações que nos ajudam a construir essa curva. Hoje, nós já sabemos que um paciente de prognóstico favorável, ou seja, aqueles com translocação 15-17, ou 8-21, ou inversão de 16, ou mesmo pacientes com cariótipo normal que apresentam CEBP-alfa mutado, ou pacientes com cariótipo normal que apresentam NPM1 mutado sem mutação no FLT3, esses pacientes são classificados como pacientes com prognóstico favorável. Do outro lado da balança, pacientes que apresentam cariótipo complexo, inversão do 3, translocação 9,6 e 6,9 e outras alterações, deleção do cromossomo 5, deleção do cromossomo 7 e anormalidades envolvendo o braço curto do cromossomo 17, estão associados a uma péssima resposta à quimioterapia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: paciente de prognóstico favorável pode ser tratado com quimioterapia porque a probabilidade dele responder bem a esse tratamento são altas.
Paciente com prognóstico desfavorável, não adianta tratar somente com quimioterapia, porque ele não vai responder bem, ele é um mau respondedor. Invariavelmente, esses pacientes aqui precisam iniciar o tratamento e automaticamente o nome deles serem inseridos na lista para procurar doadores de medula óssea. Sem isso, eles não vão conseguir sobreviver. Então, essa é a importância de determinar o diagnóstico e estabelecer o prognóstico do paciente. Novamente, diagnóstico de leucemias agudas é fácil. Se vocês vierem comigo no nosso curso de interpretação do hemograma, eu consigo estabelecer, fazer um treinamento didático, direto e objetivo para vocês. Vocês vão saber reconhecer blastos. Vocês vão saber os critérios de diagnóstico. Mas a pergunta, tratar o paciente, e mais importante do que isso, ele vai sobreviver? Meu velho, é uma distância gigantesca. E é por conta disso que o laboratório clínico, o laboratório de análises clínicas, ele tem uma fundamental importância para o estabelecimento do diagnóstico e principalmente do prognóstico de pacientes com leucemias agudas. Nós aqui, pessoal, literalmente estamos falando de salvar uma vida. Pode ser só uma. Ah, mas só uma vida? Diante de tanta miséria que acontece no mundo? Meu irmão, essa vida que você salvou para a pessoa vai fazer diferença. Isso eu garanto a você. Diante disso, nós já sabemos que a terapia é estabelecida principalmente como escolha, né? A quimioterapia, desde que esse paciente seja um bom respondedor, quimioterapia para a fase de indução e consolidação. Aí são detalhes que a gente fala lá no nosso curso, tá? Dependendo dos achados, se forem achados de mau prognóstico, de prognóstico adverso, a terapia de indução continua sendo válida, mas a terapia de consolidação precisa ser alterada para o transplante de medula óssea. E é claro que com o desenvolvimento da empatia humana, a terapia de suporte hoje vem ganhando um papel fundamental nesse tratamento dos pacientes com leucemias agudas, principalmente no que diz respeito à equipe multidisciplinar que acompanha o paciente direto no dia a dia. É uma equipe que literalmente passa a mão na cabeça e faz um carinho e diz para o paciente, fica tranquilo que vai dar certo. E a gente torce para que dê certo e trabalha para que dê certo, ok? Qual é o princípio da quimioterapia? Rapidamente, para nós concluirmos a nossa conversa de sábado de manhã. O princípio da quimioterapia nada mais é do que eliminar o clone leucêmico. Simples, eu quero matar aquela célula que está matando o indivíduo. Consigo fazer isso? Consigo, em alguns casos. A quimioterapia é administrada e após um tempo de administração, o número de blastos pode chegar a 0. O paciente está teoricamente curado. Outros pacientes não respondem tão bem à quimioterapia, ou seja, eu tenho uma diminuição da massa leucêmica, mas essa diminuição não chega a zerar. E aí, quando eu encerro o protocolo de quimioterapia, porque é um protocolo muito agressivo, é um protocolo que judia muito do paciente. Eu não posso deixar esse paciente ad eterno no protocolo, na quimioterapia, porque ele vai morrer do tratamento e não da doença. Então, quando eu bloqueio o tratamento, pauso o tratamento, cesso o tratamento para que ele tenha um descanso entre o próximo ciclo, se o número de blastos não diminuiu de forma adequada lá na medula óssea, essa doença volta virada no giraia, e aí ele vai ter o que nós chamamos de recaída hematológica. Nesse procedimento, achados citogenéticos e moleculares no diagnóstico são de fundamental importância para responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo da apresentação. Que tipo de tratamento eu devo utilizar e se o paciente vai responder a esse tratamento. Aqui nós temos um exemplo para vocês que a gente também fala lá no nosso curso, tá? Temos aqui um fenótipo leucêmico que vai iniciar o protocolo de tratamento. Aqui foi feito o diagnóstico, vai iniciar o protocolo 3+7, e aí eu faço a indução. Essa indução é um braço comum para todo paciente, de prognóstico favorável, intermediário ou adverso. Eu tenho que fazer a indução para diminuir a massa de células leucêmicas diminuir essa quantidade o máximo possível, tá? Nessa indução, eu chego na remissão hematológica. Ok, massa. Aí eu faço uma pergunta. Esse paciente tinha alguma alteração genética ou molecular que vai determinar o prognóstico desse paciente? Se a resposta for sim, eu continuo a consolidação com a quimioterapia. Se a resposta for não, eu preciso pensar no transplante de medula óssea como medidas de consolidação daquele protocolo inicial terapêutico.
Então, percebam que eu estou falando literalmente de salvar uma vida. Como um hemograma pode salvar uma vida. Por isso que é importante. Meus amores, a nossa conversa está chegando ao fim. Eu queria fechar com algumas conclusões, principalmente que fatores genéticos, eles vão fazer com que a hematopoese normal seja alterada com o desenvolvimento do fenótipo leucêmico. A gente já entendeu isso. A classificação atual das leucemias, além de achados morfológicos, ela precisa incluir achados citogenéticos, imunofenotípicos e moleculares. Para aqueles que pensam que esse tipo de ferramenta aqui, além dos achados clínicos, claro, né? Para aqueles que pensam que achados citogenéticos e moleculares é coisa de primeiro mundo, está enganado. Hoje isso já é uma realidade para a maioria dos laboratórios. E se você não quer ficar para trás, aprende isso agora, porque daqui a 2, 3 anos vai ser só isso. Tá? É muito comum no hemograma de um paciente apresentar anemia, plaquetopenia e neutropenia. Essa neutropenia pode ser associada a uma leucocitose ou leucopenia, mas a diminuição dos neutrófilos é uma constante. Dentre os fatores prognósticos, a citogenética ela constitui um único fator de relevância para decisões terapêuticas, porque são essas alterações citogenéticas que vão determinar que protocolo o médico vai escolher, se vai ser quimioterapia ou transplante de medula óssea na consolidação. Ok? Meus amores, encerro a nossa conversa de hoje fazendo mais uma vez um convite para as inscrições no nosso curso de interpretação do hemograma. Esse curso é um curso cujas aulas serão ao vivo comigo, com o professor Marcos André, toda segunda e quarta-feira, a partir do dia 4 de outubro. As inscrições vão até o dia 1 de outubro. Para aqueles que estão interessados, o link de inscrição está na nossa bio lá no Instagram. É claro que nós vamos oferecer para vocês, além da discussão e da apresentação de 101 casos clínicos, toda uma base em hematologia para que vocês não fiquem voando quando a gente fizer a apresentação dos casos clínicos. Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre a biologia da hematopoese, função e dinâmica dos leucócitos, interpretação do hemograma propriamente dito, fisiopatologia e diagnóstico molecular das leucemias e estudo das anemias. Com isso, você vai adquirir confiança e conhecimento, é claro, conhecimento e confiança na hora de liberar um laudo de hematologia. Se você já sabe hematologia, esse curso é uma ótima oportunidade para revisar conceitos. Se você ainda não sabe ou não cursou essa disciplina, você pode sair na frente dos seus coleguinhas fazendo esse curso, porque a gente vai literalmente pegar na tua mão e te trazer com a gente na intenção de transmitir a maior quantidade do nosso conhecimento para vocês. Ok? Está feito o convite e as inscrições vão até o dia 1 de outubro. Não percam. As aulas ficarão gravadas, então indisponibilidade de tempo não é uma desculpa, e esse custo custa somente R$ 450, que pode ser dividido no cartão em até 12 vezes. Meu irmão, pede para tua mãe, pede para o teu pai, faz um empréstimo, pede para o coleguinha. Não perde essa oportunidade. Com o conhecimento desse curso aqui, eu tenho certeza que esse valor será multiplicado por 10 para você, em benefícios, em conhecimento e em dinheiro mesmo. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo tempo. Espero ter contribuído um pouco com vocês. E se nós temos algumas perguntas no chat, a hora é agora de responder. Tem pergunta, João? Opa, tem uma pergunta aqui. O Carlos perguntou: já que o tratamento das leucemias agudas é o mesmo há muito tempo, para melhorar a vida dos pacientes, é melhor investir em criar locais de referência no tratamento ou investir em novos medicamentos? Irmão, essa pergunta é massa, velho. Eu diria, se fosse possível, os dois. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que mais prático seria investir em novos locais de tratamento, disseminar, sabe? Porque no Sudeste não, em São Paulo, existe uma descentralização natural dos centros de referência. Nós temos São Paulo capital, mas também temos Barretos, Ribeirão Preto, Campinas, várias outras cidades, São José do Rio Preto, que podem tratar de forma adequada um paciente. Aqui em Pernambuco, por exemplo, é tudo centralizado em Recife, na capital. Então, quem é do interior, quem é de Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Afrânio, tem que vir para a capital para ser tratado, para pelo menos receber o diagnóstico. E isso complica as coisas, porque nem sempre você tem acesso. Então, se eu ganhasse uma bolada e tivesse que escolher entre
disseminar centros de diagnóstico e tratamento ou desenvolver novas terapias, eu iria para a primeira opção, porque eu considero mais fácil. Isso não impede de que nós, da pesquisa, continuamos, que a gente continue a estudar para melhorar, desenvolver novas alternativas terapêuticas, novos alvos terapêuticos, tá? Existe uma vertente muito forte hoje em dia, que é o tratamento direcionado para o paciente, ou seja, você vai receber um tratamento completamente diferente de mim, porque a tua biologia é diferente da minha. Então, o tratamento vai ser personalizado. Hoje não, mas daqui a uns 20 anos eu acredito que isso vai ser verdade e que vai salvar muitas e muitas vidas. Mais alguma pergunta? Teve uma pergunta que veio para a gente aqui no Instagram. Ela foi parcialmente já respondida, mas é bom que ajuda a reforçar. Perguntaram, é importante determinar todas as características morfológicas dos blastos no laudo? Sim, é importante, principalmente tamanho. Veja bem, é uma constante entre leucemia mieloide e linfóide aguda, tá? A descrição constante é essa. Blastos grandes, com cromatina reticular, alta relação núcleo-citoplasma, presença evidente de núcleo. Essas 4 características são constantes. Novamente, tamanho celular, cromatina celular, cromatina frouxa, fina, reticular, homogênea, presença de nucleolo e alta relação núcleo-citoplasma. Agora, se você descreve o blasto como grande, presença de cromatina reticular, nucleolo evidente, e em alguns blastos foram visualizados bastonite de Auer, a gente está diante de uma leucemia mieloide aguda. Tá? Então, eu recomendo que o blasto seja descrito de forma apropriada. A morfologia é útil, principalmente para fechar o diagnóstico de uma leucemia aguda. Percebam que eu não estou utilizando o termo mieloide ou linfóide, porque, embora a morfologia seja útil, muitas vezes ela não é suficiente. Eu preciso de uma citoquímica ou, se eu tiver disponibilidade, imunofenotipagem para determinar a linhagem. Isso é o que deve ser feito. Na leucemia mieloide aguda, a positividade para uma mieloperoxidase responde mieloide. Mas a negatividade não quer dizer que é uma leucemia linfóide aguda. Entendeu? No caso das LLAs, não existe nenhum marcador citoquímico que diferencie entre linfóide e mieloide. É todo mundo negativo. No caso das leucemias linfóides, eu preciso fazer um estudo imunofenotípico dessas células para determinar se é uma célula de origem B ou T, porque isso vai mudar o tratamento e vai mudar a resposta também, a conduta terapêutica do paciente. Se o paciente é uma criança com a leucemia linfóide B, eu já vou procurar alguns marcadores moleculares ou citogenéticos para que essa leucemia seja tratada de forma apropriada, porque a sobrevida livre de doença desse tipo de paciente é superior a 90%, desde que seja diagnosticada a tempo. Tá joia? Em contrapartida, se é um paciente adulto com a leucemia linfóide T, aí a coisa já muda de figura. Se é um paciente adulto, ao invés de criança, com a leucemia linfóide B, em uma translocação chamada translocação envolvendo o cromossomo 9 e 22, formando o cromossomo Filadélfia, não estou enganado não, forma também o cromossomo Filadélfia, o prognóstico desse paciente vai ser muito, muito, muito ruim. Então, é por isso que o laboratório é tão importante para o diagnóstico e estudo das leucemias. Lembrando, é uma doença aguda, então o diagnóstico precisa ser realizado ontem, não pode demorar. E uma vez liberado o diagnóstico, o laboratório tem a obrigação moral de procurar o clínico. Se o clínico for um hematologista, ele já vai saber o que fazer. Se o clínico for um clínico geral ou de outra especialidade, esse clínico precisa ligar para um colega hematologista para encaminhar o paciente para a clínica, para uma clínica específica. Caso contrário, o tempo para diagnóstico e tratamento é crucial no que diz respeito ao sucesso da terapia. Ok? Fica a mensagem para vocês. Meus amores, muito obrigado pela participação. Se nós não temos mais perguntas, 11 horas, cumprimos o nosso compromisso, passamos um pouco do nosso conhecimento para vocês. Reforço o convite. As inscrições para o nosso segundo curso de interpretação do hemograma ainda estão abertas. Até o dia 1º de outubro. Não deixa para a última hora. Nós encerraremos as inscrições à meia-noite do dia 1 de outubro. Após esse dia, nós não sabemos quando
iremos realizar uma nova turma. As aulas ficarão gravadas, serão encontros ao vivo comigo e com outro professor, Marcos André. Essas aulas serão segundas e quartas-feiras, a partir do dia 4 de outubro. Já temos turma formada, tá? Mas eu quero convidar você que ainda não se inscreveu. Conto com a sua presença e eu acredito piamente que esse tipo de investimento vai valer a pena. Ok? Um abraço a todos e até o dia 4 de outubro.